Antes de começarmos, deixe-me perguntar uma coisa. O que você faria se seus próprios pais vendessem seu trauma em um negócio? Meu nome é Madison Foster e tenho 32 anos. No último dia de ação de graças, meus pais me deserdaram publicamente na frente de 30 parentes e dos futuros sogros ricos da minha irmã. Eles anunciaram que eu estava proibida de participar de todos os eventos familiares porque engravidei aos 19 anos. Uma mancha vergonhosa em sua reputação impecável. Que eles omitiram cuidadosamente foi que o sócio deles havia me agredido, que eles sabiam disso e que aceitaram $200.000 para que tudo desaparecesse. Durante 13 anos, carreguei a vergonha deles enquanto eles carregavam o dinheiro dele. Fui apagada das fotos de família, excluída dos feriados e retratada como a filha que escolheu a carreira em detrimento da família. Mas quando decidiram me sacrificar pela última vez para garantir o noivado da minha irmã com a prestigiosa família Harrison, eles não sabiam que a filha descartada havia passado mais de uma década documentando tudo. Antes de compartilhar como a execução pública dele se tornou a própria ruína. Por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever. Mas somente se esta história realmente lhe tocar. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Às vezes, o bode expiatório da família guarda as verdades mais perigosas. Éramos os Fosters, a família que todos invejavam na igreja. Meu pai, Robert, construiu seu império imobiliário comercial do zero. Ou pelo menos era o que ele contava para todos nos jantares do clube de campo. Minha mãe, Linda, dirigia 3 conselhos de instituições de caridade e organizava o baile de gala anual do hospital, que arrecadava milhões. Todos os nossos cartões de Natal mostravam nossos sorrisos perfeitos em roupas combinando. Em frente à nossa casa colonial com seu gramado impecável. Eu já fui o filho predileto. Notas máximas, recitais de violino, aceita antecipadamente na Northwestern. Emily tinha apenas 15 anos na época, ainda com aparelho nos dentes e tranças, inocente, e me admirava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Nossa sala de jantar era palco de jantares onde os sócios do meu pai elogiavam a comida da minha mãe e exaltavam suas maravilhosas filhas. Sr. Mitchell, da Mitchell Industries, era um convidado frequente, sempre trazendo vinhos caros e sentando-se um pouco perto demais de mim durante o jantar. Sua filha está se tornando uma bela jovem, ele dizia aos meus pais enquanto sua mão encontrava meu joelho debaixo da mesa. Eu tinha 18 anos. Papai ficaria radiante de orgulho. Minha mãe sugeria que eu mostrasse ao Sr. Mitchell minha carta de aceitação, meus prêmios, qualquer coisa para impressioná-lo e mantê-lo interessado. Retrato da família Foster que ficava pendurado acima da nossa lareira mostrava 4 pessoas que tinham tudo. Quando completei 19 anos, aquele retrato se tornaria a mentira mais cara que meus pais já compraram. Eles mantiveram a foto pendurada por 13 anos, mesmo depois de me apagarem de todas as outras fotos da família. Suponho que seja mais fácil fingir que alguém nunca existiu do que admitir porque essa pessoa teve que desaparecer. Olhando para trás, os sinais estavam por toda parte. O fato de o pai nunca ter questionado o interesse de Mitchell por sua filha adolescente. Jeito como mamãe sempre nos sentava juntos. Eles estavam me preparando para alguma coisa, embora eu ache que nem eles mesmos entenderam que até que fosse tarde demais. O teste mostrou 2 linhas em uma quinta-feira chuvosa de março. Sentei-me no chão do banheiro do meu dormitório segurando mais 3 testes, todos positivos. Minhas mãos tremiam enquanto eu ligava para casa. Mamãe atendeu no segundo toque, sua voz alegre até me ouvir chorando. Aconteceu alguma coisa com o Sr. Mitchell. Consegui dizer. O silêncio se prolongou tanto que pensei que tivéssemos sido desconectados. Então meu pai entrou na linha, voz controlada, profissional, o mesmo tom que usava em negociações de aquisição hostil. Volte para casa imediatamente. Não conte a ninguém. A viagem durou 3 horas. Não me lembro da maior parte dela. Quando entrei pela porta da frente, meus pais estavam sentados na sala de estar como se estivessem esperando por uma reunião de negócios. Sem abraços, sem perguntas sobre se eu estava bem. As primeiras palavras do meu pai foram: quanto Mitchell sabe? Na manhã seguinte, eu estava em uma clínica particular a 2 estados de distância. Meu pai pagou em dinheiro vivo. Mamãe segurou minha mão, mas não olhou para o meu rosto. No caminho para casa, ela finalmente falou: isso nunca aconteceu. Você nunca esteve grávida. Mitchell nunca teve um comportamento inadequado. Estamos lidando com isso em família. Uma semana depois, um cheque de $200.000 foi depositado em um fundo fiduciário educacional em meu nome, acessível somente após os 30 anos de idade. Meu pai chamou isso de taxa de consultoria da Mitchell Industries. Eu chamei isso de dinheiro sujo. No momento em que assinei aqueles papéis, me tornei a vergonha da família, a filha que se meteu em encrenca e quase custou tudo a eles. Eles me transferiram para um apartamento estúdio fora do campus e disseram a todos que eu precisava de espaço para me concentrar nos meus estudos. A verdade é que eles precisavam que eu estivesse longe o suficiente para que Mitchell não ficasse nervoso, mas perto o suficiente para que eu pudesse controlar a situação. Construir minha vida sem eles, silenciosamente.
Profissionalmente com sucesso. Graduou-se com summa cum laude enquanto vivia no exílio. Concluí meu MBA à noite. Enquanto trabalhava durante o dia em uma empresa de investimentos. Aos 25 anos, eu já administrava carteiras de investimentos que valiam milhões. Meus clientes confiaram em mim para o futuro deles, mesmo quando minha própria família não confiava em mim para o presente. As fotos de férias chegavam todos os anos religiosamente. Mãe, pai e Emily com suéteres combinando. 3 meias na lareira. 3 lugares à mesa no dia de ação de graças. Quando os parentes perguntavam sobre mim, minha mãe esboçava seu sorriso preocupado. A Madison está tão focada na carreira. Você sabe como as jovens são ambiciosas hoje em dia. Emily cresceu acreditando que eu os havia abandonado por dinheiro e sucesso. Ela mandava mensagens hesitantes. Mamãe disse que você está muito ocupado para os jantares em família, ou papai comentou que você não poderia vir à minha formatura. Eu quis contar a verdade para ela tantas vezes. Mas o que eu diria? Que meu pai vendeu meu silêncio por um negócio. Que nossa mãe tem escolhido a reputação em vez do estupro. A pior parte foi ver Emily se tornar a filha substituta perfeita para eles. Baile de debutante aos 18 anos, noivado com James Harrison aos 27. Tudo correu perfeitamente para manter a imagem da família Foster. Ela nunca questionou porque sua irmã mais velha morava a 10 milhas de distância. Mas era como se estivesse em Marte. Dr. Coleman, meu terapeuta, chamou isso de desabrigo emocional. Durante 13 anos. Todas as semanas lidávamos com o trauma, a manipulação psicológica, a dor de perder uma família que nunca foi realmente minha. Ela mantinha registros meticulosos, avaliações profissionais que um dia seriam mais importantes do que eu poderia imaginar. Documente tudo, ela sempre dizia. A verdade sempre dá um jeito de exigir o seu dia. O anúncio da família Harrison foi publicado nas páginas sociais em agosto. Herdeiro de Harrison vai se casar com uma beldade da família Foster. A foto mostrava o sorriso radiante de Emily, o braço protetor de James em volta dela e nossos pais sorrindo ao fundo. O artigo mencionava a união familiar e a reputação impecável do casal. Não mencionaram a outra filha deles. Os Harrisons eram tudo que meus pais aspiravam ser. Uma família rica e tradicional que remontava a 3 gerações, com cargos em conselhos de administração de empresas da Fortune 500, o tipo de riqueza que não precisava ser anunciada. A mãe de James, Catherine Harrison, fez parte do conselho administrativo do Met e passava os verões nos Hamptons. Seu pai era dono da maior empresa de capital privado do estado. Meu telefone tocou na noite seguinte ao anúncio. Era o número do meu pai. Quase não atendi. Madison. Não é olá, nem como vai você. Os Harrisons estão realizando verificações de antecedentes, verificações muito minuciosas. Precisamos discutir sua situação. Por situação, ele se referia à minha existência. Com discutir, ele queria dizer elaborar uma estratégia para me apagar. O que você quer? Perguntei. Sua cooperação, distância e discrição. Cada palavra caía como uma pedra. O casamento será na próxima primavera. Até lá, e depois também, você precisa ser invisível. A felicidade de Emily depende disso. Pensei em Emily, 28 anos, apaixonada, construindo sua vida sobre uma base de mentiras que ela nem sabia que existiam. E se eu não fizer? Então você não é a mulher inteligente que eu te criei para ser. A ameaça era sutil, mas clara. Eles ainda tinham contatos, influência e a capacidade de dificultar minha vida profissional. Mas o que meu pai não sabia era que eu estava consultando o Dr. Coleman 2 vezes por semana, guardando todos os recibos, todos os documentos, todas as provas. Fundo fiduciário para a área da educação estaria acessível em 3 meses. Eu podia esperar. Já fazia 13 anos que eu esperava. Convite chegou 2 semanas antes do dia de ação de graças. Um cartão formal com a caligrafia perfeita da minha mãe. Junte-se a nós para o jantar de ação de graças. Os Harrisons estarão presentes. Solicitamos sua presença às 16 horas em ponto. Sua presença solicitada. Como se eu fosse uma sócia, não a filha deles. Liguei imediatamente para o Dr. Coleman. Eles querem algo, disse ela. Isso não é reconciliação. Prepare-se. Passei as 2 semanas seguintes reunindo documentos, prontuários médicos da clínica, o comprovante de depósito do pagamento de Mitchell e os 13 anos de anotações de sessões do Dr. Coleman, resumidas profissionalmente. Meu advogado, recomendado pelo Dr. Coleman, preparou tudo em uma pasta organizada, por precaução, disse-lhe. Na manhã do dia de ação de graças. Me vesti com cuidado, um vestido discreto, maquiagem mínima e o colar de pérolas que eles me deram no meu aniversário de 18 anos. Quando eu ainda era filha deles. Coloquei a pasta na minha bolsa junto com o envelope lacrado que eu havia preparado especialmente para a ocasião. A viagem de carro até a casa onde passei minha infância foi como viajar de volta no tempo. Cada esquina familiar guardava uma lembrança da garota que eu era antes daquela quinta-feira chuvosa mudar tudo. Estacionei atrás de uma fila de carros de luxo. Os Harrisons dirigiam Mercedes iguais às minhas.
Claro que sim. Parada na porta da frente, eu conseguia ouvir risadas lá dentro, pelo menos 30 vozes. Mamãe tinha feito de tudo para agradar. Toquei a campainha. Imagine tocar a campainha da casa dos seus pais e esperar. Emily respondeu, e seu anel de noivado refletiu a luz. Madison, meu Deus, você realmente veio. O abraço dela foi genuíno, mas confuso. Atrás dela, eu podia ver a sala de jantar cheia de parentes que eu não via há anos, e na cabeceira da mesa, a família Harrison em plena reunião. Percebi que algo estava errado no momento em que entrei. A disposição dos assentos me disse tudo. Uma cadeira colocada na extremidade da mesa, separada de todos os outros por um espaço vazio. Um posicionamento estratégico. Mamãe até ajustou a iluminação para que aquele ponto ficasse perfeitamente iluminado. Isso não foi reconciliação. Foi uma execução. A tia Patrícia sussurrou algo para o tio Tom quando me viu. Meus primos de infância evitavam contato visual. A família Harrison me estudava como antropólogos observam um espécime curioso. Apenas a vovó Rose, com 83 anos e lúcida como sempre, me deu um sorriso caloroso do outro lado da sala. Madison, que bom que você pôde se juntar a nós, anunciou a mãe, com a voz se sobressaindo à conversa. Todos vocês se lembram da nossa filha mais velha? A maneira como ela disse mais velho deu a entender que era uma doença. Ao sentar-me no meu lugar isolado, ouvi a senhora Harrison murmurar para o marido. Linda me avisou sobre a situação. Que coragem da parte deles tentar a inclusão. Tentativa de inclusão. Como se eu fosse um caso de caridade à mesa da minha própria família. Papai brindou com seu copo. Antes de começarmos, quero agradecer a todos por estarem conosco, especialmente aos Harrisons, que oficialmente se tornarão parte da família nesta primavera. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. Família sobre escolhas, sobre escolher quem merece estar à sua mesa. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do Dr. Coleman. Lembre-se, você não é mais aquela garota de 19 anos. Agora você tem poder. Ela tinha razão. Eu tinha poder, na minha bolsa, na minha verdade, no meu silêncio que estava prestes a terminar. Sorri para o meu pai. O mesmo sorriso ensaiado que aprendi observando fechar negócios. Ele não fazia ideia de que tinha acabado de cair na própria armadilha. Mamãe começou a passar os pratos, executando sua rotina de anfitriã perfeita. Os Harrisons estavam sentados em posições de honra, perto dos meus pais, e lá estava eu, a vergonha da família, exatamente onde eles queriam que eu estivesse. Estávamos na metade do jantar quando mamãe se levantou, batendo com a taça de vinho. Silêncio tomou conta do ambiente imediatamente. Ela ostentava o sorriso de gala beneficente, aquele que havia arrecadado milhões para causas que ela não conseguia nomear. Gostaria de abordar algo antes de prosseguirmos, começou ela, com a voz firme e ensaiada. Ao celebrarmos o casamento iminente de Emily com esta família maravilhosa, é importante sermos transparentes. Transparente. Essa palavra me atingiu como um balde de água fria. Nossa filha mais velha, Madison, está afastada da família há muitos anos. Ela olhou diretamente para mim, desde que ela engravidou aos 19 anos. Forks parou de se mover. O silêncio era absoluto. Já carregamos essa vergonha por tempo suficiente, continuou a mãe. É justo que os Harrison saibam realmente a que estão se juntando. Madison tomou decisões que quase destruíram a reputação da nossa família. Nós a protegemos das consequências por 13 anos, mas com o casamento se aproximando, a honestidade importa. Os olhos da senhora Harrison se arregalaram ligeiramente. Jamie se remexeu desconfortavelmente. O rosto de Emily empalideceu. Linda, disse a vovó Rose baixinho. Não é hora para isso. É exatamente a hora, interrompeu o pai, parando ao lado da mãe. Os Harrisons merecem saber por que Madison não estará no casamento. Porque ela não está nas fotos de família, porque tivemos que nos distanciar. Ele se virou para mim, com uma expressão fria. Madison está proibida de participar de todos os eventos familiares daqui para frente. Não podemos cometer nossos erros. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem, contaminando o novo começo de Emily. 30 pessoas me encaravam. Algumas com pena, outras com nojo, a maioria com fascínio horrorizado geralmente reservado para acidentes de carro. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Mas ela não disse nada. A mãe de James inclinou-se para sussurrar algo ao marido. Apoiei o garfo. Com cuidado, deliberadamente. Leve tilintar que fez ao bater na porcelana pareceu ecoar. No silêncio. Papai não tinha terminado. Ele nunca terminava quando sentia cheiro de sangue na água. Para que fique claro, disse ele, com a voz de CEO ecoando pela sala, Madison não é mais bem-vinda em nenhuma reunião da família Foster, nem no Natal, nem na Páscoa e certamente não no casamento de Emily. Ele olhou para os Harrisons. Pedimos desculpas por qualquer desconforto que isso possa causar. Deveríamos ter sido mais transparentes sobre os nossos problemas familiares. Desafios familiares. 13 anos de trauma reduzidos a um eufemismo corporativo. Robert, começou o tio Tom.
Você não acha que acho que os Harrisons merecem uma família sem escândalos? Interrompeu o pai. Emily merece um casamento sem sombras. Emily finalmente falou, com a voz fraca. Papai, por favor. É para o seu próprio bem, querida, disse a mãe, tentando acalmá-la. A boa mãe protegendo sua boa filha da má ponta. A senhora Harrison pigarreou. Agradecemos a sua transparência. A família Harrison valoriza a honestidade acima de tudo. A ironia era tão palpável que eu podia senti-la no paladar. A honestidade dos pais que encobriram um crime com um suborno de $200 mil. Levantei-me lentamente. Com movimentos deliberados e calmos. Todos os olhares se voltaram para mim enquanto eu pegava minha bolsa. Eu conseguia sentir a satisfação do meu pai irradiando do outro lado da mesa. Ele achou que tinha vencido. Achou que finalmente tinha me apagado completamente, publicamente, com testemunhas importantes. Obrigado, eu disse, com a voz clara. Obrigado por finalmente ser honesto sobre como você se sente. Mamãe chegou a sorrir, confundindo minha compostura com derrota. Meti a mão na bolsa e meus dedos encontraram o envelope que eu havia preparado. 13 anos de terapia culminaram neste momento. 13 anos do Dr. Coleman dizendo: quando você estiver pronto, você saberá. Esperei 13 anos por este momento. Fiquei ali parado por um instante, deixando que o peso da crueldade dele se instalasse no cômodo como uma névoa. Meu telefone vibrou novamente. Dr. Coleman entrando em contato. A pequena vibração me ancorou. Me lembrou que eu tinha apoio além destas paredes. Antes de ir, eu disse, com a voz firme como água parada. Quero agradecer a ambos por esclarecerem as coisas publicamente. É preciso coragem para apresentar seu caráter a 30 testemunhas. O maxilar do meu pai se contraiu. Ele reconheceu o tom. Eu havia aprendido com ele. A calmaria antes do fechamento de um negócio. O silêncio que precede um golpe fatal nas negociações. Madison, simplesmente vá embora, disse a mãe, mas sua voz vacilou. Algo na minha postura, a completa ausência de lágrimas ou súplicas, havia alterado a energia do ambiente. Dei a volta na mesa lentamente, os saltos dos meus sapatos batendo no piso de madeira. Cada passo calculado, intencional. Eu não estava com pressa. Eu não estava correndo. Pela primeira vez em 13 anos, eu estava exatamente onde precisava estar. Emily, eu disse, parando ao lado da minha irmã. Sinto muito que você tenha tido que conhecer nossa família dessa maneira. Você merecia algo melhor. Ela olhou para mim, confusão e dor misturadas em seus olhos. Madidi, o que você está? Você vai entender em breve. Apertei levemente o ombro dela e continuei em direção aos Harrisons. A senhora Harrison observou-me aproximar-me com a quietude alerta de alguém que entendia a dinâmica de poder melhor do que meus pais supunham. O marido dela endireitou-se. James parecia querer desaparecer no chão. Meti a mão na bolsa e tirei o envelope, de papel caro, cor creme, o tipo usado para documentos importantes. A respiração ofegante do meu pai me indicou que ele reconheceu a situação, algo que já havia vivenciado em seus próprios negócios. Senhora Harrison, eu disse, estendendo-lhe o envelope. Se você já foi culpado por algo que não foi inteiramente sua culpa, ou se sua família já priorizou a reputação em detrimento do seu bem-estar, por favor, clique no Botão Carter. Seu apoio significa tudo e ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como a minha. Deixe um comentário. Você já precisou enfrentar sua própria família? A senhora Harrison olhou para o envelope, depois para mim e, em seguida, para meus pais. Ela tinha o tipo de rosto que nunca tinha ouvido um não, aristocrático, refinado, acostumado à deferência. Mas ela também era inteligente. Eu conseguia vê-la calculando, avaliando a situação como se fosse um jogo de xadrez. Já que estamos compartilhando histórias de família esta noite, eu disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Achei que vocês deveriam ter o registro completo. Papai se levantou da cadeira num pulo. Madison, isso é particular. Privado. Deixei a palavra pairar no ar, como o anúncio da minha gravidez agora há pouco. A senhora Harrison pegou o envelope com dedos bem cuidados. O papel era pesado, caro, eu escolhi com cuidado. Os detalhes importam quando você está mudando sua vida. Isso é inapropriado, disse a mãe, elevando o tom de voz. Catherine, por favor, você não precisa, linda. A voz da senhora Harrison cortou o pânico da mãe como uma lâmina. Você acabou de anunciar a gravidez adolescente da sua filha para estabelecer transparência. Certamente você não se oporá à honestidade recíproca. A sala prendeu a respiração. A mão do meu pai tremia quando ele estendia a mão para pegar o copo d'água. Aquele tremor que eu só tinha visto uma vez antes, quando o FBI investigou um de seus negócios. Ele sabia o que estava por vir. Uma parte dele sempre soube que esse dia chegaria. Voltei para o meu lugar. Sentei-me e peguei minha taça de vinho. Vou esperar enquanto você lê. É o justo, já que todos esperaram enquanto meus pais contavam minha história.
A senhora Harrison abriu o envelope com cuidado deliberado geralmente reservado para desarmar bombas. De certa forma, era exatamente isso que ela estava fazendo. Dentro havia 3 documentos, cada um deles um fragmento da verdade que meus pais passaram 13 anos e gastaram $200.000 tentando enterrar. Isso é assunto particular da família, disse o pai com a voz embargada enquanto avançava em direção à senhora Harrison. Tio Tom teve que contê-lo fisicamente. Eu nunca tinha visto meu pai perder o controle dessa forma. Não o homem que construiu um império com base em apertos de mão e riscos calculados. Robert, o que é isso? A máscara de anfitriã perfeita da mãe finalmente caiu. O que você deu a ela? A senhora Harrison já estava lendo, os olhos percorrendo a primeira página com a mesma concentração que havia feito seu marido acumular bilhões em aquisições. Todos na sala observaram a expressão dela mudar, de confusão para compreensão, e então para algo que parecia raiva. Prontuários médicos, disse ela em voz baixa. Da clínica Stillwater. A mãe ficou branca. Aquele era o lugar, a clínica a 2 estados de distância, onde eles tinham pago em dinheiro vivo. Robert, continuou a senhora Harrison, com a voz cada vez mais firme, sua assinatura está neste recibo de pagamento. $200.000 da Mitchell Industries, datado de uma semana após o procedimento. Você não entende o contexto, gaguejou meu pai. Robert Foster, que nunca gaguejou, que dominava salas de reuniões e fechava negócios milionários enquanto jogava golfe, estava gaguejando. Mitchell estava nos ajudando a superar um momento difícil. Mitchell. O senhor Harrison falou pela primeira vez, com a voz firme. Gerald Mitchell? Ele já foi investigado 3 vezes por conduta imprópria com menores. A sala explodiu em alvoroço. Tia Patrícia deu um suspiro de espanto. Tio Tom soltou o braço do pai, em choque. Emily fez um som como se tivesse levado um soco. O segundo documento, continuou a senhora Harrison, interrompendo o caos, é uma avaliação psicológica da doutora Sarah Coleman, datada do mês passado. 13 anos de tratamento para trauma resultante de agressão sexual. As mãos do papai tremiam violentamente agora. A mamãe havia desabado na cadeira, com o rosto entre as mãos. Deve haver algum engano, implorou a mãe. Madison, diga a eles que houve um engano. Os dedos bem cuidados da senhora Harrison tremeram quando ela chegou à segunda página. O quarto ficou tão silencioso que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio de parede no corredor. O mesmo relógio que havia contado as horas depois que cheguei em casa grávida, assustada e com 19 anos. Esta é uma declaração autenticada da enfermeira presente na clínica. Ela leu em voz alta, descrevendo uma jovem de 19 anos que apresentava sinais de trauma compatíveis com agressão. A vovó Rose fez um som, como o de um animal ferido. Oh, Madison, oh, querida. A senhora Harrison olhou para meus pais, e eu vi algo que jamais esperaria de uma mulher de sua posição. Puro e absoluto desgosto. Você aceitou dinheiro, disse ela ao meu pai. Você aceitou dinheiro para abafar o estupro da sua filha. A palavra pairava no ar como uma presença física. Estupro, não incidente, não situação. Não erro. A verdade finalmente dita em voz alta na sala onde celebramos tantos dias de ação de graças, tantas mentiras cuidadosamente orquestradas. Não foi. Papai começou, mas a senhora Harrison não terminou. O terceiro documento é proveniente de uma investigação interna da Mitchell Industries, vazado por um denunciante. O nome da sua filha consta numa lista de 4 jovens mulheres que receberam honorários de consultas semelhantes. Mais novo tinha 17 anos. Emily vomitou ali mesmo na mesa, em cima da toalha de mesa de família da mãe. James correu para ajudá-la, mas ela o empurrou, olhando para nossos pais com horror. Você sabia? A voz de Emily era quase um sussurro. Você sabia o que ele fez com ela, e a transformou na vilã. A senhora Harrison permaneceu de pé, com os documentos ainda em mãos. Senhor Harrison, estamos indo embora. James, pegue seu casaco. Mãe, James começou. Sua voz não admitia contestação. Não nos associamos a pessoas que vendem seus filhos. Esperem, disse a senhora Harrison, parando na cabeceira da mesa. Todos aqui precisam ouvir isso. Todos vocês participaram da humilhação dessa jovem por 13 anos. Ela ergueu a última página. Esta é uma carta do Dr. Coleman, terapeuta de Madison. Posso, Madison? Assenti com a cabeça. Deixe que eles ouçam tudo. A voz clara da senhora Harrison ecoou pela sala. Madison Foster demonstrou uma resiliência notável diante da traição sistemática de sua família. Aos 19 anos, ela foi agredida sexualmente por Gerald Mitchell, um homem que seus pais acolheram em sua casa. Quando ela engravidou em decorrência disso, seus pais optaram por proteger o relacionamento comercial em detrimento do bem-estar da filha. Aceitaram pagamento pelo seu silêncio, forçaram-na a interromper a gravidez e depois a ostracizaram para manter a sua narrativa falsa. Tia Patrícia estava chorando.
Tio Tom parecia doente. Os primos que haviam evitado meu olhar estavam encarando meus pais em choque. Além disso, continuou a senhora Harrison, o dano psicológico de ser culpada pela própria agressão, isolada do apoio familiar e rotulada como a vergonha da família, exigiu extensa intervenção terapêutica. Apesar disso, Madison construiu uma carreira de sucesso. Manteve sua dignidade e nunca violou o silêncio que seus pais compraram, até esta noite. Ela colocou os papéis na frente do meu pai. O fato de você ter escolhido esta noite para humilhar publicamente sua filha pela última vez na frente da minha família para proteger o noivado da sua filha mais nova revela exatamente quem você é. Mamãe tentou falar. Catherine, por favor, o casamento. Não haverá casamento, disse a senhora Harrison, em tom de voz final. A família Harrison não se associa a pessoas que vendem a segurança de seus filhos para obter lucro. Mas essa nem era a pior parte. Há mais uma coisa, eu disse, levantando-me novamente. Minha voz era firme e clara. 13 anos de terapia me prepararam para este momento. A investigação sobre Mitchell revelou algo mais. O rosto do meu pai empalideceu. Ele sabia o que estava por vir. Eu não fui a primeira garota da família de um sócio. O FBI descobriu um padrão que remontava a 10 anos. Meu pai sabia. Havia queixas anteriores à minha, acordos anteriores ao meu. A sala explodiu em alvoroço. Cadeiras arrastaram-se enquanto as pessoas se levantavam, com vozes exaltadas em choque e raiva. Mas eu continuei. Quando cheguei em casa grávida e apavorada, meu pai não chamou a polícia. Ele ligou para Mitchell. Negociaram meu silêncio como se fosse um negócio imobiliário. $200.000 pelo aborto, pela terapia e pela minha assinatura em um acordo de confidencialidade que agora está anulado graças à investigação criminal. Você está mentindo, gritou minha mãe, mas sua voz não demonstrava nenhuma convicção. O FBI tem os e-mails. Mamãe e papai discutindo minha situação com Mitchell, negociando o preço do meu silêncio, planejando como distorcer tudo e dizer que a culpa era minha se alguém perguntasse. Peguei meu celular e mostrei a eles o número do caso. Estou cooperando com eles há 6 meses. Emily estava de pé, com as pernas trêmulas, o rímel escorrendo pelo rosto. Você me fez pensar que ela era. Você me fez pensar que ela nos abandonou por causa da carreira dela. Você me fez odiar minha própria irmã por ela ser uma vítima. Emily, querida, mamãe estendeu a mão para ela. Não me toque. A voz de Emily estava rouca. Nunca mais me toque. A vovó Rose ficou de pé, usando sua bengala como apoio. Aos 83 anos, ela se movia com a autoridade de uma matriarca que já tinha visto o suficiente. Ela caminhou até mim e acariciou meu rosto com suas mãos calejadas. Eu suspeitava, ela sussurrou. Sinto muito por não ter te protegido. A senhora Harrison pegou o celular. Vou ligar para o nosso advogado. Madison, você tem representação legal? Sim, eu disse. Ele estava esperando minha ligação. A sala se fragmentou em caos. Tia Patrícia confrontou minha mãe, exigindo saber como ela pôde fazer isso com a própria filha. Tio Tom estava ao telefone, com voz urgente. Os primos mais novos se aconchegaram juntos, tentando assimilar o horror. Mas a testemunha mais importante ainda estava por vir. Posso confirmar tudo que Madison acabou de dizer. A voz veio da porta. A doutora Sarah Coleman estava ali parada, profissional em seu blazer, segurando uma pasta. Peço desculpas por chegar sem avisar, mas Madison pediu que eu ficasse à disposição caso fosse necessário. Isso é uma violação de privacidade, começou o pai. Na verdade, Madison assinou uma autorização permitindo que eu discutisse o tratamento dela neste contexto específico. Tudo que vou dizer a seguir é um depoimento legalmente protegido que já fornecia ao FBI. Ela entrou com a confiança de alguém que já havia testemunhado em tribunal. Durante 13 anos, documentei o trauma de Madison, seu transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, sua luta contra a traição familiar, cada sessão, cada avanço, cada revés causado pelo abuso emocional contínuo de seus pais. Nós nunca abusamos, protestou a mãe. Manipular a situação é abuso. Isolamento é abuso. Culpar uma vítima de estupro pela agressão sofrida é abuso. A voz do Dr. Coleman era clínica, devastadora. Você não apenas deixou de proteger sua filha. Você participou ativamente da sua contínua vitimização por mais de uma década. Os Harrisons precisam saber, continuou o Dr. Coleman, olhando para os pais de James, que Emily apresenta sinais de estar sendo aliciada para uma exploração semelhante. A dinâmica familiar que permitiu a agressão a Madison ainda está presente. Emily deu um suspiro de espanto. James tentou protegê-la, mas ela se afastou de todos, ficando sozinha no centro da sala. Às vezes, a verdade leva anos para vir à tona. Mas quando isso acontece, tudo muda. Se você se identificou com essa história, considere se inscrever para ouvir mais histórias sobre como buscar justiça e estabelecer limites. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que a verdade dela importa. E lembre-se,
Você não está sozinho nessa jornada. Agora, deixe-me compartilhar o que aconteceu depois daquele dia de ação de graças. Os Fosters passaram de anfitriões a pares em questão de minutos. A senhora Harrison já estava à porta, com a mão do marido nas suas costas. James, nós vamos embora agora. Mas Emily, James parecia dividido. Ele também é uma vítima, disse sua mãe com firmeza. Mas não podemos envolver nossa família nisso. Só a responsabilidade já seria enorme. Ela olhou para meus pais com desprezo evidente. Você vai ser destruído, criminalmente, civilmente e socialmente. Um a um, os parentes se levantaram para ir embora. Tia Patrícia me abraçou na saída, sussurrando desculpas. Tio Tom apertou meu ombro. Os primos que antes me ignoravam agora me olhavam com respeito e horror. A Madison está mentindo, disse o pai com a voz embargada pelo desespero. Ela está ressentida por ter sido cortada da mesada. Robert! A voz da vovó Rose interrompeu seus protestos. Eu vi você mentir por 30 anos, mas não sobre isso. Nunca mais. Ela se virou para mim. Vou mudar meu testamento amanhã. Tudo vai para você e para Emily. Seus pais estão mortos para mim. Mamãe desabou em soluços. Soluços feios, genuínos, nada parecidos com as lágrimas ensaiadas que ela demonstrava em eventos beneficentes. Este era o som de uma mulher vendo seu mundo inteiro desmoronar. Emily estava parada nas ruínas da sala de jantar, olhando fixamente para o retrato da família acima da lareira. Sem dizer uma palavra. Ela caminhou até lá e arrancou o objeto da parede. O estrondo ao atingir o chão foi satisfatório. Final 13 anos, disse ela aos nossos pais. 13 anos em que vocês me fizeram acreditar que minha irmã era o fracasso da família. 13 anos de mentiras. Ela se virou para mim. Sinto muito, Madison. Sinto muito mesmo. A sala esvaziou até que restassem apenas nós quatro, a família Foster, ou o que restava dela. Eu estava em meio aos destroços do jantar de ação de graças deles, o jantar familiar perfeito destruído de forma mais completa do que eles jamais me destruíram. A sala de jantar, que tantas vezes fora palco de uma falsa perfeição, finalmente se revelava brutalmente honesta. Você fez isso, disse papai, com a voz oca. Você destruiu tudo. Não, eu disse, pegando minha bolsa. Você fez isso há 13 anos, quando escolheu o dinheiro de Mitchell em vez da minha segurança. Eu simplesmente decidi parar de guardar seu segredo. Caminhei até Emily, que estava parada, tremendo, em meio à porcelana espalhada e à moldura de retrato estilhaçada. Minha porta estará aberta quando você estiver pronto. O Dr. Coleman tem uma colega especializada em trauma familiar. Vou lhe enviar as informações dela. Emily assentiu com a cabeça, sem conseguir falar por causa das lágrimas. Voltei-me para meus pais uma última vez. Eles pareciam menores, de alguma forma diminuídos. Os poderosos Robert e Linda Foster reduzidos a covardes que venderam a própria filha em troca de status social. O fundo fiduciário será meu em 2 semanas, eu disse. Meu advogado entrará em contato sobre o resto, a casa, os bens que você colocou em meu nome para fins fiscais. Vou receber tudo. Considere isso como 13 anos de contas de terapia não pagas. Madison, por favor. A mãe estendeu a mão. Mãe, não. Dei um passo para trás. Você teve 13 anos de por favor. 13 anos para se desculpar, para consertar as coisas, para me escolher. E você escolheu isso. Caminhei até a porta, os saltos clicando no piso de madeira com o mesmo passo cadenciado com que havia entrado. Na soleira. Voltei atrás mais uma vez. Gravei tudo esta noite para o FBI. Eles estão muito interessados na ligação do meu pai com as outras vítimas de Mitchell. Saí de lá de cabeça erguida pela primeira vez em 13 anos. Meu advogado estava aguardando meu sinal. A ligação que fiz do meu carro deu início a tudo. Entre com todos os documentos, eu disse a ele. O processo civil, a queixa-crime, tudo. Na manhã de segunda-feira, o império da família Foster começou a ruir publicamente. O FBI fez uma busca no escritório do meu pai e apreendeu computadores e arquivos relacionados a Mitchell Industries. Na terça-feira, os noticiários locais repercutiram a história. Incorporador imobiliário proeminente ligado ao acobertamento de agressão sexual. Abaixo de uma foto do pai algemado. Fundo fiduciário foi transferido para minha conta conforme previsto. $200 mil mais 13 anos de juros. Mas isso foi apenas o começo. Meu advogado encontrou 17 propriedades que meu pai havia colocado parcialmente em meu nome para obter benefícios fiscais, contratos nos quais ele precisava da minha assinatura, dizendo que eram formalidades familiares. Juntos, eles valiam $3 milhões. Ele nunca pensou que você fosse reivindicá-los, explicou meu advogado. Erro clássico de narcisista, presumir que a vítima permanecerá vítima para sempre.
A Mitchell Industries faliu em menos de um mês. Investigações criminais revelaram que mais 4 famílias pagaram para manter silêncio. Sócios do meu pai fugiram como ratos de um navio afundando. Suas linhas de crédito foram acionadas. A casa foi a leilão por falta de pagamento. Os conselhos da instituição de caridade da mãe a expulsaram em menos de uma semana. O clube de campo revogou a filiação deles. A igreja que frequentavam há 20 anos pediu que não voltassem. Na tentativa de proteger sua reputação. Eles garantiram sua destruição completa. A doutora Coleman apresentou seus 13 anos de registros para fundamentar meu processo civil. O trauma, o transtorno de estresse pós-traumático, as tentativas de suicídio das quais eles nunca souberam. Tudo documentado, tudo admissível. O juiz me concedeu mais $500 mil em indenização. Mas a verdadeira justiça não era monetária. Era a verdade finalmente libertada, espalhando-se como um incêndio florestal por seu mundo cuidadosamente construído. Em um mês, o nome Foster tornou-se sinônimo de escândalo. A história se espalhou por seus círculos sociais como um câncer. Cada vez que era recontada, acrescentava-se uma nova camada de horror. A comunidade empresarial colocou meu pai numa lista negra completa. O clube de leitura da minha mãe se desfez em vez de permitir que ela participasse. O comitê organizador do evento de gala do hospital enviou uma carta formal solicitando que ela nunca mais os contatasse. Todas as instituições de caridade com as quais ela havia trabalhado se distanciaram publicamente. O jornal local publicou um editorial sobre lobos em pele de cordeiro que não a nomeava diretamente, mas não precisava. Seus amigos, os Mitchells, os Carlsons, os Veaterbys, todas as famílias que formavam sua base social, não retornavam suas ligações. A irmã da minha mãe veio de avião de Seattle só para lhe dizer que ela não era mais bem-vinda nas reuniões de família. A casa foi vendida em leilão por 1/3 do seu valor. Eles se mudaram para um apartamento alugado na parte errada da cidade. O tipo de lugar que meu pai costumava comprar e revender sem nunca ter entrado. Mamãe conseguiu um emprego em um call center. Meu pai não conseguia encontrar trabalho em lugar nenhum. Seu nome era veneno. Golpe mais cruel veio da própria igreja deles. Pastor Williams, que havia batizado tanto a Emily quanto a mim, e que havia comido à mesa deles inúmeras vezes. Fez um sermão sobre falsos profetas e sepulcros caiados que todos sabiam ser sobre eles. Eles tentaram ir ao culto uma vez depois disso. Silêncio gélido da congregação os expulsou antes mesmo do término do hino de abertura. Eles receberam o que mereciam, disse-me tia Patrícia mais tarde. Mas, honestamente, Madison, não foi o suficiente. Não pelo que fizeram com você. Emily me ligou 3 semanas depois do dia de ação de graças. A voz dela era diferente, mais velha, mais triste, mas de alguma forma mais forte. Podemos nos encontrar? Ela perguntou. Preciso me desculpar como deve ser. Nos encontramos em uma cafeteria no centro da cidade, território neutro. Ela parecia exausta, com olheiras profundas, mas sua postura estava mais ereta do que eu jamais a vira. Terminei com o James, disse ela primeiro. Não porque a família dele exigiu, mas porque percebi que não sei quem sou. Eles me criaram para ser uma boneca, Madison, uma boneca perfeita e vazia. Ela me mostrou o celular dela. Ela tinha bloqueado os números dos nossos pais. Eles continuam tentando entrar em contato comigo por meio de outras pessoas. Mamãe enviou 17 e-mails dizendo que você destruiu a família. Papai chegou a perguntar se eu poderia emprestar dinheiro a eles. Emily, comecei a fazer terapia, ela interrompeu. Com uma colega da doutora Coleman. Ela diz que apresento sinais de abuso emocional, parentificação e comportamentos de aliciamento. Eu nunca soube que era isso. Achava que ser a boa filha significava alguma coisa. Ela tirou um envelope do bolso, com as mãos tremendo. Contratei um advogado. Estou processando-os também, por abuso emocional, pelo dinheiro que roubaram da minha conta universitária para bancar o estilo de vida deles, por me tornarem cúmplice do abuso sem meu conhecimento. Você não precisa, sim, eu sei. Sua voz era firme. Durante 13 anos, eu fui a arma deles contra você. Cada foto de família sem você, cada feriado que você perdeu, cada vez que eu repetia as mentiras deles sobre o seu egoísmo, eu estava te machucando. Eu não sabia, mas isso não justifica a situação. Ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Quero minha irmã de volta, se vocês me aceitarem. Eu sei que não mereço isso, mas você era criança, eu disse. Eles também te manipularam. Emily finalmente viu a prisão que nossos pais haviam construído para nós duas. A família que perdi foi substituída pela família que encontrei. Vovó Rose se tornou presença constante no meu apartamento, trazendo biscoitos e 13 anos de afeto reprimido. Ela suspeitava de algo desde o início, mas foi ameaçada e silenciada. Seu pai me disse que eu estava tendo episódios de demência, ela admitiu. Disse que eu estava imaginando coisas sobre o Mitchell. Isso me fez duvidar da minha própria sanidade. Eu deveria ter lutado mais por você.
Em seguida, entrou em contato a tia Patrícia, depois o tio Tom e, por fim, primos com quem eu não falava desde os 19 anos. Cada um carregando sua própria culpa, sua própria peça do quebra-cabeça que tinham medo de examinar. Formamos um tipo diferente de família, uma família construída sobre a verdade. E não sobra imagem. A conexão mais inesperada veio de outros sobreviventes. Após a notícia ser divulgada, 3 mulheres entraram em contato comigo, todas com histórias semelhantes sobre Mitchell. Todas silenciadas por suas famílias. Formamos um grupo de apoio, que se reúne mensalmente no consultório do Dr. Coleman. A força deles me ajudou a perceber que eu não estava apenas sobrevivendo, mas sim me curando. Emily veio morar comigo enquanto se adaptava à nova vida. Passávamos as noites cozinhando juntas, assistindo a filmes, tendo as conversas de irmãs que nos foram negadas por 13 anos. Ela estava em terapia intensiva, desvendando anos de manipulação. Eles me treinaram para ser você, disse ela certa noite, a versão melhorada, aquela que não se meteria em encrenca. Mas durante todo esse tempo, eles estavam apenas me ensinando a ser uma vítima melhor. Até mesmo a senhora Harrison entrou em contato 6 meses depois, não para se reconciliar com Emily, essa ponte estava queimada, mas para se desculpar e oferecer uma recomendação para o meu negócio. Você demonstrou mais coragem em uma noite do que a maioria das pessoas consegue em toda a vida, dizia a carta. O mundo corporativo precisa de mulheres como você. Encontrei minha verdadeira família entre aqueles que acreditaram em mim. 6 meses depois daquele dia de ação de graças, eu estava no meu novo escritório, CEO da minha própria empresa de investimentos. Os acordos judiciais e os bens recuperados me deram o capital necessário para me libertar do trabalho para os outros. Meus clientes me seguiram, confiando na mulher que teve a coragem de dizer a verdade ao poder. Emily voltou para a faculdade para estudar psicologia, com foco em traumas familiares. Ela tinha se mudado para o próprio apartamento, mas jantávamos juntos todos os domingos. Ela namorava um assistente social que entendia de traumas e a tratava com respeito que ela ainda estava aprendendo a merecer. Nossos pais haviam desaparecido na obscuridade. A última vez que ouvi falar deles, eles tinham se mudado para outro estado e estavam morando com o nome de solteira da mãe. Meu pai trabalhava na construção civil. Minha mãe repunha as prateleiras de um supermercado. Eles enviaram uma carta por meio de seu advogado pedindo perdão e ajuda financeira. A resposta do meu advogado foi de 2 palavras. Sem contato. A doutora Coleman e eu reduzimos as sessões para uma vez por mês. Manutenção, como ela chamava. Embora ambas soubéssemos que era mais como uma volta da vitória. 13 anos de terapia intensiva levaram a isso. Não apenas à sobrevivência, mas ao triunfo. A investigação de Mitchell havia se expandido para 3 estados. 17 famílias se apresentaram. Meu pai estava enfrentando acusações federais por lavagem de dinheiro e conspiração. O agente do FBI responsável pelo meu caso me disse que meu depoimento havia sido crucial. Você rompeu a represa, disse ela. Sua coragem deu permissão para que outros falassem. Comecei a dar palestras em conferências para sobreviventes, compartilhando minha história com salas cheias de pessoas que me entendiam. A jovem que fora silenciada aos 19 anos encontrou sua voz aos 32, e descobriu que essa voz também podia ajudar outras pessoas a encontrarem a sua. Escolhi a paz em vez da família. E eu nunca estive tão feliz. A sua verdade importa. Mesmo que a sua família negue. Durante 13 anos, acreditei na versão deles da minha história, a filha envergonhada que se meteu em encrenca, a irmã egoísta que escolheu a carreira em vez da família, a mancha na reputação perfeita deles. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Não importa o quão fundo você tente enterrá-la. Estabelecer limites não é crueldade. É necessário. Cortar relações com seus pais não faz de você uma filha ruim. Recusar-se a guardar segredos de família não significa ser desleal. Escolher a sua saúde mental em detrimento da harmonia familiar demonstra coragem, não egoísmo. Algumas pessoas dirão que você deveria tê-las perdoado, que a família é tudo, que guardar rancor só te prejudica. Mas eis o que aprendi. O perdão não é necessário para a cura. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo, e por eles, é ir embora e ficar longe. Meus pais perderam tudo porque valorizaram mais a reputação do que a segurança da filha. Eles passaram 13 anos construindo um castelo de cartas, e eu não o derrubei, apenas parei de protegê-lo do vento. Se você está sentada à mesa de alguém agora, sentindo-se como a vergonha da família, se perguntando se a sua verdade importa. Importa. Sim. Se você está guardando um segredo que está te consumindo por dentro para proteger pessoas que não te protegeriam, você não precisa fazer isso. Se você está sendo culpado por algo que não foi sua culpa, essa vergonha não é sua para carregar. Sua história importa. Sua dor é válida. A sua verdade merece ser ouvida. E às vezes a melhor vingança não é vingança nenhuma. É simplesmente recusar-se a ser silenciado. É escolher a si mesmo, mesmo que isso signifique ficar sozinho no início. Porque, eventualmente,
você encontrará sua verdadeira família. As pessoas que acreditam em você, te apoiam e te amam incondicionalmente. Obrigado por ouvirem minha história. Se você sobreviveu a um trauma familiar ou teve que estabelecer limites difíceis, saiba que não está sozinho. Se você se identificou com este conteúdo, curta e inscreva-se no canal. Compartilhe suas próprias conquistas na definição de limites nos comentários. Sua história pode ajudar alguém a encontrar a coragem. Que limites você teve que estabelecer com a família? Lembre-se, escolher a si mesmo não é egoísmo.